Tem alguma coisa que marcou tua vida durante esse período, cara? Cara, então, Evandro, é tão. O trabalho ali operacional, né? É tão maluco, né, cara, que a gente tava falando qual que é a última operação que você viu. Uma semana antes aliás, alguns dias antes de eu entrar de licença agora para atividade política, a gente tava na pista pegando caminhão com droga, 230 quilos de droga. É muita Ó, e um operação, negócio né? legal, né? Eu não sei se você já falou um pouquinho que tem tudo a ver com a sua subida, né? Do cara acabar indo para o campo político para ajudar mais, ter mais capilaridade. Foi a Operação Vigia que você participou, não foi? Na realidade, assim, o programa Vigia, né? O programa que foi, eu idealizei e junto com a equipe ali que a gente montou, eu implementei no E o que Brasil. foi o programa Vigia? Foi Brasil inteiro. Cara, olha só, Evandro. Quando eu fui convidado para o Ministério da Justiça, eu cheguei em Brasília, não tinha nada. A primeira coisa que eu tive que fazer lá foi criar o regimento interno da Coordenação Geral de Fronteiras. Não tinha recurso, tinha nada. Para criar esse regimento interno, cara, eu parei e falei assim, cara, se eu tô lá na ponta e eu quero que... E o que eu preciso? Aí eu parei, cara, eu preciso de uma operação, e aí eu queria que a operação fosse convergente entre várias instituições, porque o que eu via de problema? Cada instituição tinha sua operação. E o que acontecia, por exemplo, para quem trabalhava aqui na região que eu trabalhava, ali de Querência do Norte, por exemplo, durante o ano inteiro ficava aqueles caras trabalhando desse jeito que você viu aí, sem equipamento, ou com limitação de equipamento, limitação de pessoal, poucas pessoas, não tinha diária, enfim, era uma carestia de tudo. E ali durante 2 semanas no ano, cara, a gente que estava trabalhando com o pessoal da inteligência falava, cara, os vagabundos vão parar de trabalhar, eles vão dar férias. Eu, tipo, vou dar férias, cara. Primeira vez que eu vi isso, foi meu irmão, velho. Pô, não tá, o crime tá sem seriedade, né, velho? Os caras vão dar férias. Direito trabalhista. E aí, cara, e a pouco chegava lá um convite pra gente de uma mega operação. Os caras sabiam antes que ia ter uma mega operação. Esse modelo que eu chamo modelo industrial de operação. E ali durante 15 dias, velho, né, chegava lancha blindada, helicóptero, Black Hawk, 2.500 homens, aí... armamento, optrônicos, óculos de visão noturna, veículos blindados, aquele circo, cara. Ficava durante 2 semanas ali aquele circo, os vagabundos davam férias, ia tudo ali para Camboriú, né, ou para alguma praia. Acabava esse circo e ia embora, e aí voltava a vagabundagem, e aí quem que continuava a trabalhar? Os mesmos caras que estavam ali a vida inteira, sem os recursos, sem os meios para poder fazer aquilo. Então eu vi isso aí era chocante pra gente, né? Pô, todo ano a mesma coisa. Então quando eu fui pro Ministério da Justiça, primeira coisa, cara, eu falei, a gente tem que começar uma operação, mas essa operação ela tem que dar uma garantia pro criminoso, que só vai piorar. Deixa eu só te interromper e perguntar. Quando você foi para lá, você trabalhou direto com o Sérgio Moro, né? Que era ministro da Justiça na época. Trabalhei. Tá, quem puxou você? Foi o secretário de Operações Integradas. Por quê? Porque ele era o Dr. Rosalvo Ferreira Franco. Lembra aquela história toda que eu contei de criação do NEPOM, do GEPOM, até o confronto de Alvorada do Sul? Sim. Ele era o chefe, né, o superintendente regional da Polícia Federal no Paraná. Ele foi chamado pelo Moro para criar a CEOP, é uma secretaria que não existia, né, que foi uma sacada muito boa de criar essa Secretaria de Operações Integradas no nome do Ministério da Justiça. Só tinha a Senasp, que não é de operações, ela é administrativa. E aí o Dr. Rosalvo ele me convidou para ser o coordenador geral de fronteiras. E o objetivo era sufocar economicamente Assim, foi assim, ó, ele convidou, vamos ter uma coordenação geral de fronteiras, porque não existe essa coordenação, a gente precisa dela, mas não tinha assim, até então foi pago para mim, ó, você vai ser o coordenador e cumpra a missão, vai lá e desenvolve alguma coisa. Então foi dada essa liberdade para eu desenvolver algo de acordo com a minha ideia. Só que eu não tinha recurso também, a coordenação ela começou com recurso zero. E esse trabalho importante que foi feito depois é integrar o trabalho das polícias, das forças, né, cara? Porque facilita muito, né? E aí, cara, a gente fez alguns intercâmbios ao longo da minha carreira, a gente fez alguns intercâmbios com unidades americanas, né, velho? E é assim, não aquela ideia de ficar pagando pau e tal, mas, cara, a gente tem que aprender com os caras, né? Tem muita coisa boa pra gente trazer e não precisa inventar. E eu vi um modelo de atuação ali, por exemplo, do Southcom, que os caras eles coordenavam ali as unidades de operações especiais,
mas eles não atuavam. Eu falei, cara, vamos fazer isso aí, vamos dar os meios, né, e vamos integrar todo mundo, criar tipo uma plataforma integradora. E aí eu falei, ó, vamos criar uma operação que seja constante, permanente, progressiva, mesmo que ela comece pequenininho, mas que eu dê uma garantia pro criminoso, que só vai piorar. Porque, cara, eu tinha participado da ideia das UPPs. A gente participou disso aí. E eu vi o que acontece quando o Estado recua. O Estado não pode recuar. Jamais pode recuar. Nem que a gente comece pequeno, e aí, para começar, como a gente não tinha recurso, a gente aplicou a metodologia de Scrum, que é incremento do produto e iteração. O que a gente fez? Começou com um piloto pequenininho, com pouco gasto. Na realidade, a gente começou o programa com um custo de R$36 mil por mês, que era diária de 6 policiais do Cobra BPFRON, que a gente colocou trabalhando integrado com o NEPOM de Guaíra, que tinham 2. E em escala de diária, a gente pagou a diária. Na realidade, não pagou porque não tinha recurso ainda para pagar. Meio que foi um cheque em branco ali. Cheque em branco, não. Eu falei, ó, pendura aí, rapaziada, né? A hora que a gente puder, a gente paga. Foi na confiança mesmo. E ali, cara, eu tomei o cuidado de pedir 2 relatórios que foram feitos ali, um pelo Exército e outro pela Polícia Federal, em relação àquelas lanchas que passavam embaixo da ponte Ayrton Senna. Então a gente colocou no sistema do Ministério da Justiça, e está lá, esses relatórios, e que mostra, por exemplo, que no dia 19 de janeiro de 2019, passaram, eu gravei essa data, porque o 19 aparece 3 vezes nela, passaram 219 lanches embaixo da ponte Ayrton Senna, com contrabando, drogas, armas e munições, num período de 6 horas. Isso aí tudo filmado e contabilizado pelo Exército. A gente foi, subiu essas informações e falou, cara, agora vamos pra guerra, porque a gente já sabe quanto passava. Caralho, mano, o bagulho chega a ser um escárnio, né, cara? É um escárnio, se você pensar o seguinte, nós temos 3.500 metros de fronteira que não era fiscal, não tinha nada, era uma questão até de soberania nacional. E nós começamos a trabalhar. Só que, lembra aquela ideia que eu não podia pagar diária para esses caras? E aí eu comecei a tentar, né, esse convencimento da Conjur, na época. E aí, depois de algum tempo, 3 meses ali, a gente conseguiu mudar o entendimento dessa lei que trata sobre o Pacto Federativo entre a União e os estados, e a gente conseguiu começar a pagar diária. Para pagar diária, cara, eu não tinha recurso. E aí a gente saiu no Ministério da Justiça pedindo recurso para aquelas coordenações que tinham, por exemplo, mobilizado de acordo com, chama plano anual de curso, né? Então você tem um plano anual de contratações. Ele tinha, no plano, ele tinha colocado que ele ia trazer 10 pessoas. E aí, na realidade, ele não trouxe 10, ele conseguiu trazer 5. Então tinha essa diferença de diárias, que aí eu comecei a pegar. A gente começou a pegar essas diárias. Totalizou R$1.200.000, cara, que a gente conseguiu assim, passando a peneira mesmo, pedindo, né, passando o pires, aliás. E ali nós conseguimos pagar diário para esses policiais. A operação, nós trouxemos os resultados da operação e jogamos em um programa chamado Cortex, que já existia. Simplesmente o camarada da ponta alimentava. Então a gente sabia, pelo Cortex, quanto que a gente estava gastando de diária com cada equipe e quanto que a equipe estava dando de retorno. E a gente cobrava. E tinha as equipes que a gente sabia que não iam dar retorno com apreensão, mas que ia dar retorno com bloqueio, que é aquele negócio. A gente bloqueou 200 a 300 lanchas por noite. Eu contabilizava isso também. A equipe que foi para a água, na base Caronte, que é aquela base que está lá na água, ali embaixo, quase embaixo, próximo da ponte Ayrton Senna, em Guaíra, a gente sabia que ela não ia aprender, mas que ela ia bloquear aquela passagem de pessoas. Então a gente contabilizou e entrou nessa contabilidade também, a gente falava lucro bloqueado, quer dizer, aquele lucro que não entra para a organização criminosa. Que é diferente, né? Você falar assim, ó, de cada 100, você pega 1, né? Então você tem 1% de êxito. Agora, de 100, você bloquear os 100, o que é melhor, né? No 1% você tem apreensão, no outro você tem 0 apreensão, mas você bloqueia tudo. Então a gente começou a contabilizar isso aí também. Para fechar o programa, que era um tripé, a gente colocou, além da viabilidade da operação e desse pagamento diário, que foi a primeira vez que nós conseguimos pagar diário para as forças estaduais, através do Ministério da Justiça, nós começamos a adquirir equipamentos, e aí os equipamentos, a gente adquiria equipamentos, saindo um pouco daquele trinômio, viatura, fuzil e colete, a gente começou a comprar os equipamentos que agreguem capacidade operacional. Então, nós começamos a comprar, usar, né, uma estrutura, aliás, usar
uma sequência de aquisições que é o C4 STAR, Comunicações, Comando e Controle, Inteligência, Observação, Reconhecimento e Aquisição de Alvos. Então investimos, por exemplo, em sistemas de comunicação. Para fazer isso, nós fizemos aliando forças com o Exército. Então, eu te falo, no ano de 2019, quem mais investiu no CISFRON, no Sistema de Comunicação do Exército, fomos nós. Só que a gente disponibilizava esse equipamento de comunicação para todas as instituições da região. Aqui no Paraná, por exemplo, até o SAMU na região pode usar, porque é um sistema troncalizado e digital. Então você pode abrir vários canais e você pode fazer canais interoperáveis. Você imagina, cara, o cara está operando ali, tem o canal da Polícia Civil, o canal da Polícia Militar, o canal da Polícia Federal, PRF, DEPEN, o canal da Guarda Municipal, o do SAMU e um canal que opera todo mundo. E a gente começou também a trabalhar com as capacitações. Para passo a gente trabalhou com capacitações. Cara, capacitações, nós trouxemos caras, o Exército Brasileiro deu capacitação, nós trouxemos o CORE do Rio de Janeiro, veio da capacitação e fazer intercâmbio aqui em Guaíra. Fizemos, assim, movimentando, o pessoal os americanos ajudaram também, o Southcom ofereceu capacitação para nós também, nós levamos os policiais de ponta para fazer esse tipo de capacitação, então nós conseguimos movimentar uma estrutura muito grande. Qual que é o resultado disso? No primeiro ano, aumento 300% na apreensão de drogas, 800% na apreensão de contrabando, e o gasto nosso em fronteira em 2019 foi de 37 milhões de reais. Sendo que desses 37 milhões de reais, 26 foram com o sistema de comunicação, comando e controle, que vão ficar ali no terreno por mais 30 anos. Nós instalamos um sistema aqui e um na Amazônia. Instalamos a base AirPoint. Esses sistemas são digitais? Digital e troncalizado. Pô, digital, a criminalidade não tem como interceptar esse troço. Não intercepta, e outra, você conecta ele na internet. Os sites são conectados na internet. Então, lá do Ministério da Justiça, com o HT, eu falava com o cara que estava na base, lá na base AirPoint, em Coari. Aí montamos também, junto com a Secretaria de Segurança Pública, tudo isso que eu estou falando, na realidade, a gente não prendeu 1 grama de cocaína. A gente simplesmente viabilizou que o cara que está na ponta deu os meios para o cara da ponta fazer isso e integrou as unidades, né? Trabalhando também ali, ajudando, né? Estimulando e fomentando a integração entre inteligência e operações, que gera um ciclo ali que é bem desejável para nós, né? Que é o F3AD, que traz ali um ciclo completo ali entre inteligência e operações. E basicamente o que a gente fez foi prover os meios para aquilo que a gente tem de melhor na segurança pública, que é o cara de ponta. E olhar para esse cara e criamos um programa que ele deixou de ser um programa simplesmente tático, né? E a gente começou, por isso que a gente fala de segurança multidimensional, que a gente deixa de trabalhar simplesmente a dimensão tática e trabalha em outras 2 dimensões, a dimensão informacional e a dimensão humana. Então o foco do programa Vigia, ele o maior foco, o principal foco é na ponta. E os princípios são simplicidade, propósito e resultado. Por isso que é uma política pública de resultado.